Boa tarde, povo. Vamos, com o vídeo de hoje, concluir que os assuntos que o IESI e os autores restantes do vosso livro didático consideram relevantes. Vamos concluir com equação exponencial. Equação exponencial. A equação exponencial, a resolução das equações exponenciais, é lógica, não é? Vocês viram na quadrática, resolução da equação quadrática com a fórmula de Bhaskara, fórmula resolvente, não vamos chamar Bhaskara aquela coisa. Fórmula resolvente, vimos que era essencial resolver as equações quadráticas que surgiam. Porquê? Porque nós queremos saber, no caso da quadrática, nós queremos saber um certo nível da função. Imaginem que a função f de x dá a quantidade de glicose no sangue da pessoa. Nós queremos acertar f de x igual, por exemplo, a 98. Queremos um nível de glicose de 98. Temos que conseguir resolver uma equação quadrática, que é ax² mais bx mais c igual a 98. E queremos conseguir resolver isto. Passamos o 98 para aquele lado e com a fórmula resolvente nós determinamos quais são os níveis de x, quanto é que temos que dar, normalmente o x é a quantidade de açúcar, ou um determinado medicamento, para acertar em 98. Quem diz glicose em 98, diz, por exemplo, estiverem a produzir peixe, os peixes na aquicultura, saber quanta ração é que dão para atingir aquele nível de qualquer coisa, de ômega 3, estão a dar um suplemento de ômega 3 às galinhas para produzir ovos. E vocês querem saber quanto é que têm que dar, que nível de X de ômega 3 têm que dar ao bicharoco para comer na ração, para saber um nível de 98 na... Eu trabalhei, como não sei se sabem, não tem precisão de saber, trabalhei num laboratório de indústria alimentar e nós fazíamos diariamente este tipo de coisas. Portanto, tentamos acertar uma função para um certo nível. Só que agora a nossa função é f de x igual a x. A levantado a x. É uma função exponencial a levantado a x e a determinar um valor qualquer, por exemplo, pode ser por um exemplo 2 levantado a x. Nós gostamos muito do 2 levantado a x, porque também é dos computadores, não é? 2 é a base da computação. 0 e 1 são os dois caracteres possíveis, os dois valores possíveis. E, portanto, esta função até é bastante simpática e como há alunos de informática aqui que vão ver este meu trabalho, é lógico que se utilize muito o 2, mas usa-se o 2 por uma questão de exemplo, não é? Pode ser 3, pode ser 1,5, pode ser 1 meio, pode ser o que for qualquer. Pode ser um A qualquer, desde que o A seja maior do que 0 e diferente de 1. Não é? A igual a 1, isto dá patológico, não é? Porque 1 levantado a x é sempre 1 e a função exponencial, em vez de ter o gráfico normal da exponencial, vai ter uma linha reta, é uma função constante. Então, se eu quiser f de x, por exemplo, igual a 128, e não é inocente esta escolha, se eu quiser f de x igual a 128, vou ter que resolver uma equação. Vou ter que resolver 2 levantado a x igual a 128. E isto é que é uma equação exponencial. Tem uma componente exponencial e uma igualdade. E, portanto, é uma equação, por causa de ser uma igualdade, e é uma equação exponencial porque envolve uma exponencial. Como é que se resolve esta equação? Isto, no fundo, a técnica de resolução de equações é muito simples, não há nada que saber. É que este vídeo podia acabar já aqui, este vídeo, do ponto de vista teórico, acabava já aqui e íamos todos embora. Portanto, numa situação, imaginem que nós éramos um país, um país tipo Rússia, não é? Nos tempos do comunismo, na Rússia. Está feito o trabalho do professor, cada um vá para casa fazer o seu trabalho. E o que é que seria esse trabalho? Seria a resolução de exercícios. Mas não vamos parar já aqui, tenham calma. Felizmente não estamos a viver num desses países totalitários. E eu vou fazer alguns exercícios, fazer alguns exemplos, para adoçar um pouco. E para mostrar também 2 ou 3 casos que vocês acabam por encontrar e 2 ou 3 técnicas para resolver algumas equações exponenciais mais difíceis. Esta em particular, como é que se continuava? Que é a técnica geral. Portanto, estou a mostrar... Esta aqui já dá para mostrar a técnica geral. Era 2 levantado a x. Pensem, 128. Eu pego em 128 e fatoro 128. 2, 64. 2, 32. 2, 16. 2, 8.
2, 4, 2, 2, 2, 1. Agora conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 levantado a x é 2 levantado a 7. Tenho então uma equação que diz 2 levantado a x igual a 2 levantado a 7. Ora, conhecendo nós as exponenciais, exponencial só vai valer 2 levantado a 7 num único ponto. Quando o x for igual a 7. Não é lógico? 2 levantado a x igual a 2 levantado a 7. Se este 2 está levantado a 7 tem que ser igual a 2 levantado a x, se e só se x igual a 7, e portanto temos a solução. A solução é 7. Portanto, relativamente fácil, eu acho que até é bastante fácil, depois quando se chega a esta situação. A dificuldade está em fatorar, em vocês fatorarem o que está do lado de lá da igualdade, mas assim que chegam a esta situação, tudo é trivial. Se conseguirem colocar a vossa equação exponencial nesta forma, o que se segue é muito fácil. E isto chama-se equação exponencial e a sua resolução. A equação exponencial está aqui, pura e dura, levam-na a esta forma e aqui facilmente dizem qual é o conjunto de solução. Certo? E pronto. Quanto à fatoração, aqui é mais complicado, porque alguns de vocês não sabem fazer fatoração. Aí complica muito a vossa vida. É muito difícil. Não dá para, no ensino médio, estar a ensinar a fazer fatoração. Tem que ser em aulas especiais, aulas de reforço. Façam o favor de exigir isso das pessoas que têm a obrigação de produzir essas aulas de reforço. Eu estou disponível, aqui no ensino remoto não, mas no ensino presencial sempre estive disponível e sempre tentei e consegui dar essas aulas de reforço. Em particular, esta fatoração, como é que isto se faz? Quem sabe fazer, sabe. Quem não sabe, também não vai adiantar muita explicação. Mas 128, nós tentamos sempre fatorar pelo número mais pequeno. E 128, porque é par, dá para dividir por 2. 64, porque é par, dá para dividir por 2. E vocês estão dividindo, e no final juntam os fatores todos. E os fatores são 2, 2, 2, 2, são 7, 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Então 128 dá-se a coincidência de ser 2 levantado a 7. Ok. Não adiantou grande coisa esta explicação para quem não sabe, mas corram atrás. É sempre o meu conselho. Corram atrás das vossas dificuldades. As alternativas são todas feias e funcionam todas a curto prazo, mas não funcionam a longo prazo. Beleza. Então vamos a alguns exemplos e fechamos o vídeo. Quem tem coragem, para o vídeo aqui, já viu o que tinha que ver e começa a resolver esses exercícios. Quem está assim meio receoso, veja até ao fim. Também não vou demorar muito mais, acho que mais 15 minutos. E eu consigo dar os exemplos que considero essenciais. Então, temos o 26, o exercício 26, por exemplo, 26A. Exercício 26A. 26A, na página 143, 3 levantado a x igual a 81. Novamente a mesma coisa. 81 não é par, não divide por 2, divide por 3, divide. Porque 8 mais 1 é 9, 9 dá para dividir por 3, portanto ele vai ser dividido por 3. Quando vão fazer a divisão, vão ver que isto dá 27. 27 não divide por 2, mas divide por 3. E então dá 9. E agora 9 dá 3, 3, 3, 1. Contam 1, 2, 3, 4. Então isto é equivalente a ter 3 levantado a x igual a 3 levantado a 4. Ora, se 3 levantado a x tem que ser igual a 3 levantado a 4, só há uma possibilidade, que é x igual a 4, e está resolvido. Mais nada, está acabado. Esta equação exponencial tem uma solução, x igual a 4. Eu não sei como é que vocês respondem. Eu gosto que me respondam é solução 4. Mas há uns alunos que gostam mais de colocar numa caixinha. Tem que ficar evidente para quem está a corrigir que a vossa resposta está ali. Não é o resto, a resposta é esta aqui. Boa. Por exemplo, 1 sobre x, 1 meio levantado... Depois tem I a C, também é muito fácil. Tudo isso é simples. 7 levantado a x igual a 7. Ora, para 7 levantado a x igual a 7, é o mesmo que 7 levantado a x igual a 7 levantado a 1. Portanto, x igual a 1 e também está resolvido. Uma mais difícil. Por exemplo, 5 levantado a x mais 2 igual a 125.
que é a D. 5 levantado a x mais 2 igual a 125. Novamente a mesma coisa. Vão fatorar o 125 e depois vão rezar para que dê alguma coisa de 5. E dá. 125 dividir por 2 não dá porque é ímpar. Por 3 também não dá porque 1 mais 2, 3. 3 e 5, 8. Ora, se não dá por 1, se não dá por 3, talvez dê por 5. Sim, porque termina em 5. Os números que terminam em 0 e em 5 dá para dividir por 5. Quanto é que é dividido por 5? 25. 25 dá por 5, 5. 5, 1. Portanto, 1, 2, 3, 5 ao cubo. Então, 5 levantado a x mais 2 igual a 5 ao cubo. Ora, se 5 levantado a isto igual a 5 levantado a isto, se e só se, x mais 2 igual a 3. X mais 2 igual a 3. Vocês vão ver alguns vídeos, se vocês os mais doentes pelo YouTube, vocês vão ver nos vídeos que os autores cortam os 5. Não gosto de cortar. Vamos tentar evitar cortar, porque só se pode cortar quando se tem muita experiência e não é quando se está a aprender que se tem essa experiência. Esta coisa de cortar é a desgraça da maioria dos alunos de matemática inexperientes. Só se pode cortar quando se tem a certeza do que se está a fazer, que raramente é o caso. X mais 2 igual a 3, passam o 2 para o lado de lá, fica x igual a 3 menos 2, ou seja, x igual a 1. E cá está, novamente, a solução desta equação exponencial, x igual a 1. Bom, tem aí algumas fortes, tem alguns exercícios fortes aí, por exemplo, o G. Não sei se não tem muito interesse, é mais para vocês fazerem. O que é que fazem no G? Na G, aliás. 0,2 levantado a x mais 1 igual a raiz de 125. Ora, transforma o 0,2 em 2 sobre 10. Já vale a pena fazer o G. O G é bastante forte. O facto de eu estar a fazer aqui... Tentem fazer o G, parem o vídeo. Tentem fazer o G. Vou resolver agora o 27G. 27G. Parem o vídeo, tentem resolver e depois regressem ao vídeo para ver se deram bem. Não é fácil o exercício. E vejam como é que isto funciona. Os que não conseguiram. Os que conseguiram, não há razão também para vos dar os parabéns. Apenas muito bem ouvirão de mim. Muito bem, conseguiram. Aqueles que não conseguiram, vejam onde é que falharam ou vejam o caminho possível. Entretanto, eu tenho aqui os meus vizinhos a fazer uma festa na piscina. E a música deles é muito ruim. Mas os gostos das pessoas não se discutem, não é? Cada um tem direito aos seus gostos. Na verdade, os gostos lamentam-se. E eu lamento muito que as pessoas que gostam de ouvir música muito alta não usem headphones, não usem auriculares, não é? Que é o que deviam fazer. Ficarem surdos, lá o problema deles sozinhos. Mas, sobretudo, que imponham aos outros o seu mau gosto musical. Porque quase sempre, as pessoas que ouvem música muito alta têm um péssimo gosto musical. Portanto, os gostos não se discutem, cada um tem os seus. Os gostos lamentam-se. Já o comportamento de colocar a música muito alta incomodando os vizinhos já não é uma questão tão simples. Já é uma questão mais complexa. Mas vocês discutem isso na aula de Sociologia. Das minhas desculpas, mas o vídeo vai, a partir de agora, conter a música dos meus vizinhos. Beleza. Então, como é que se seguia a partir daqui? Olhem, para começar, o 125 é uma potência de 5. Portanto, é 5 ao cubo, já vimos. Portanto, é raiz quadrada de 5 ao cubo. Ora, raiz quadrada sombra Sol é, portanto, 3 meios, não é? O 2 que está aqui, que está no Sol, passa para a sombra. O que está na sombra passa para o Sol. Portanto, deste lado já temos potência. 5 levantado a 3 meios. E aqui temos 0,2, não é? 0,2 levantado a x mais 1. Se eu deixar ficar... Isto não dá nada, não é? Porque deste lado aqui temos 5 e aqui temos 0,2. Então também tenho que fazer alguma coisa a este 0,2. E na verdade até consigo. 0,2 é 2 décimos. 2 décimos levantado a x mais 1. Dá para dividir por 2. Portanto, isto é 1/5. E agora começa a tomar jeito. 1/5 levantado a x mais 1. Mas eu tenho deste lado 5. Deste lado tenho 5. Mas 1/5 é 5 levantado a menos 1. Agora já tenho 5 deste lado também. 5 levantado a menos 1 levantado a x mais 1 é 5 levantado a 3 meios.
E agora está quase. Faço este vezes este, porque é potência de potência, e fico com a equação 5 levantado a menos x mais 1 igual a 5 levantado a 3 meios. E já está. 5 levantado a isto igual a 5 levantado a aquele outro. 5 levantado a isto igual a 5 levantado a isto. Não é? Portanto, estas coisas têm que ser iguais. Ou seja, menos x mais 1 tem que ser igual a 3 meios. Bom, isto agora é uma equação do 7º ano. Primeiro o problema é o sinal de menos. O meu sinal de menos atrás é, na verdade, um menos 1. Multiplica por este, multiplica por este. Menos x menos 1 igual a 1,5. Que é fácil fazer isto. Passo para o lado de cá. Vem. Passando para o lado de lá, fica menos x igual a 1,5 mais 1. Menos x igual a 2,5. Multiplico por menos 1, x igual a 2,5. E está resolvido. Mas como viram, apenas foi mais difícil chegarmos aonde queríamos. Mas assim que chegamos a 5 levantado a isto igual a 5 levantado àquele outro, isto tem que ser igual àquele outro, porque os expoentes, se uma potência de 5 é igual a outra potência de 5, é porque os expoentes são iguais. Função exponencial. Portanto, f disto é igual a f disto, se as duas coisas forem iguais. A função diz que matematicamente é injetiva. E estamos lá quase. Vamos apenas acrescentar mais um exemplo, uma possibilidade. Portanto, temos a técnica básica e já temos um bocadinho mais do que a básica. Mas como veem, nada de extraordinário. Agora vem uma sacada. Vem uma sacada top, que é o seguinte. Eu vou pegar numa dessas equações que precisam dessa outra sacada top. Por exemplo, se eu quiser fazer o 31A... Calma, o 31A ainda não é nada de especial. O 31A é 10 levantado a x vezes 10 levantado a x mais 2 igual a 1000. Isto não leva a nada de especial. O 1000 facilmente vai para 10 ao cubo. E deste lado, eu não estou a resolver o exercício, só estou a dizer que não olhem. Este exercício 31 não precisa de vocês inventarem muito. Aqui são a mesma base, dão a mesma base. Fica 10 levantado a x, x mais 2. E como veem, já tem 10 levantado a isto, 10 levantado a outro. E, portanto, x mais 2 tem que ser igual a 3. E o resultado agora sai com alguma facilidade. Mas, no exercício 32, não vai funcionar nenhuma das técnicas que vocês utilizaram até agora. No exercício 32 entra uma coisa muito interessante que é fortemente utilizado nas ciências exatas, que não necessariamente a matemática, física sobretudo, que é a chamada mudança de variável. A mudança de variável simplifica muitos problemas e é muito comum utilizar, nas poucas aulas de física que eu tive algumas. Na verdade, o curso de matemática tem uma componente forte de física. Nós temos obrigatórias. Temos mecânica, cinética, cinemática, mecânica e depois temos mecânica de fluidos e teoria da relatividade. Portanto, são, na verdade, 4 disciplinas semestrais que faziam parte do curso de matemática, dos cursos de matemática que fiz, de graduação. E aprendi umas coisas de física. E uma das coisas que reparei era do fascínio que esses professores de física tinham pela mudança de variável. O que é isso? Então vamos lá. Talvez nunca tenham visto mudança de variável. Espero eu, rezo, para que os professores de física do ensino médio tenham coragem para fazer frequentes mudanças de variável. Vamos, por exemplo, ver todas as do 32. Serão todas? Sim, creio. Todas as dos 32 precisam de mudança de variável. Então vamos olhar a primeira. Logo a primeira. 2. Estão um bocado fartos do 2, não estão? Eu estaria farto do 2. Então vamos para o 5. Vamos para o 5. Utilizar a base 5. Eu já estou farto da base 2. Então 32D. 25 levantado a x. 25 levantado a x. Menos 23 vezes 5 levantado a x igual a 50.
Portanto, isto tem tudo cara de 5, não é? O 50 é 5 vezes 10, o 25 é 5 vezes 5, mas depois está aqui um 23 que vai estragar isto tudo. 5 levantado a x. Bom, se vocês começarem a tentar manipular esta equação que aqui está, com aquelas técnicas que aprenderam, porque entretanto já sabem imenso, se vocês tiveram a coragem de aceitar o desafio de resolver os exercícios anteriores, neste momento vocês já sabem praticamente o mesmo que eu sei, mentira, na resolução de equações exponenciais, mas sabem imenso. Se tentarem aplicar as outras técnicas que aplicaram até aqui, não vão conseguir resolver esta equação. Bom, a técnica mais basicazinha seria, por exemplo, tentar converter este 25, portanto isto é 5 ao quadrado levantado a x, menos 23 vezes 5 levantado a x, igual a 50. Podiam continuar a tentar manipular por aqui, mas há uma coisa que funciona aqui, que é o seguinte. Vocês mudam de variável, chamam z igual a 5 levantado a x. Cuidado! 5 levantado a x, vocês não sabem quanto é que é x. Portanto, não sabem quanto é que é 5 levantado a x. Então também não sabem quanto é que vale z. Mas reparem, esta equação transforma-se em z. Portanto, temos aqui menos 23z igual a 50. E deste lado, 5 ao quadrado levantado a x. Reparem, 5 ao quadrado levantado a x é o mesmo que ter o quê? 5 ao quadrado levantado a x é o mesmo que ter 5 levantado a x ao quadrado. Não é? Porque é multiplicação dos expoentes, multiplicação dos expoentes. Dá a mesma coisa. Dá 5 levantado a 2x, 5 levantado a 2x. Ora, 5 levantado a x é z. Portanto, isto é z quadrado. Então, quer dizer que isto é z quadrado menos 23z mais 50. E esta equação que aqui está não é uma equação exponencial. Vocês, com a mudança de variável z igual a 5 levantado a x, transformaram uma equação exponencial numa equação quadrática. E aqui vocês têm a fajuta fórmula resolvente do segundo grau, aplicam a fórmula resolvente do segundo grau e obtêm o valor de z. E conseguem resolver a equação na nova variável z. Isto é muito mais interessante ver na física, as aplicações da mudança de variável na física. Mas a matemática, quem gosta de matemática, também é interessante. Z quadrado menos 23z menos 50 igual a 0. E vocês vão A igual a 1, B igual a menos 23, C igual a menos 50, delta igual a 23 ao quadrado. Agora 4 vezes 1, 4, 4 vezes 50, 200, não é? Mais 200. Quanto é que é 23 ao quadrado? 23 vezes 23. Quanto será 29? 6, 6, 4, 9, 2, 5. 529. 529 mais 200 são 729. E agora? Quanto é que é 729? Quanto é que é a raiz de 729? Quanto é que será a raiz de 729? Estou a rezar, isto agora é preciso rezar. Será que isto dá alguma coisa? Será que raiz? Vamos aqui a um maravilhoso celular chinês. Obrigado. Partido Comunista. 27. Olha que bonito. 27. Então isto é 27 ao quadrado. Ok, então vai dar uma coisa simpática. Então, z igual a 23 mais ou menos a raiz de 729 sobre 2. E temos uma solução para z. Fazem aqui esta conta. Vem z igual... Ora, 23 mais 27 dá 50. 50 sobre 2 dá 25. Ou z igual a 23 menos 27 dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Mas agora atenção, o problema não está resolvido.
Agora o que é que fazem? Fazem a volta à variável original, porque z igual a 5 levantado a x. Então, vai ser o mesmo que ter 5 levantado a x igual a 25 ou 5 levantado a x igual a menos 1. Deste lado é impossível. Isto é impossível. Esta parte não pode ser. 5 levantado a x é uma exponencial e, como vocês sabem do gráfico da exponencial, ela nunca passa para a parte de baixo, portanto nunca pode dar um valor negativo. Ela é sempre positiva. Portanto, este lado é impossível, direto. E aqui 5 levantado a x igual a 25 é o mesmo que ter 5 levantado a x igual a 5 ao quadrado e, portanto, já sabemos a solução. X igual a 2. Estão a ver? Com esta mudança de variável, nós resolvemos recapitulando. Olhámos para uma equação exponencial, tentámos aplicar a técnica que sabíamos, não deu em nada, temos aqui a mudança de variável que nunca vimos, z igual a 5 levantado a x, z igual a 5 levantado a x, fizemos a mudança de variável na equação, a nossa equação transformou-se numa equação quadrática, aplicámos o que sabemos da função quadrática, resolvemos a equação quadrática, são duas soluções, e agora voltamos à variável original, porque z é igual a 5 levantado a x. Portanto, a mudança de variável é este processo de criar uma nova variável, resolver na nova variável, mas depois não esquecer que no final temos que voltar à variável de x, que era a variável que nos perguntaram, não é? Qual é o valor de x, não é qual é o valor de z. E então x igual a 2, solução 2. E esta era a última ferramenta que era preciso que vocês dominassem e adquirissem. Tem aqui o exercício 32, vão sofrer um pedaço para resolver o exercício 32 e o IESI toca aqui numa coisa chamada sistema de equações exponenciais, mas aí é uma mistura de duas equações, com x e y. Eu coloco na lista de exercícios sistemas com equações exponenciais, mas isto não... Nós veremos sistemas veremos sistemas a sério no segundo ano e não vale a pena estar a sobrecarregar o estudo da função exponencial com os sistemas de equações exponenciais. De qualquer forma, está aqui um exercício no exercício 144, na página... exercício 33 da página 144, com exercício com sistemas de equações exponenciais. Quem quiser olhar para esse desafio, na certeza, porém, de que no segundo ano é que nós iremos apostar fortemente na resolução de sistemas. É um dos capítulos, creio que é o segundo capítulo, o segundo tema do segundo ano são sistemas. O terceiro tema, matrizes, é o segundo tema e sistemas lineares, de equações lineares, é o terceiro tema do segundo ano. Fiquem bem, aceitem o desafio de estudar matemática. Vou ainda gravar mais um vídeo para verem amanhã com inequações exponenciais. Porque existe ali um truquezinho e uma interpretação que justifica a colocação desse tema extra para amanhã. Mas, como vocês sabem, acho que é Mateus 6,4, cada dia traz os seus próprios problemas e os problemas para hoje são equações exponenciais. Amanhã será amanhã.